vocês estão? Eu preciso agradecer o sucesso do canal, né? A proposta era realmente levar conhecimento para as pessoas. Inicialmente eu comecei com audiobook, mas eu sabia que adiante eu ia precisar fazer essa conexão inicial e eu queria agradecer. Bem-vindos e bem-vindas aqui à Vida Quântica. Eu trouxe um material hoje, na verdade eu fiz um roteiro, tô aqui com o computador na mão. Eu montei aqui um roteiro pra gente seguir, porque hoje, essa aula, eu vou te mostrar uma das técnicas das mais poderosas que existe pra gente sustentar a frequência onde nós conseguimos chegar, onde elevamos a nossa consciência e a nossa frequência vibracional. Tá? Foi a primeira, eu tô entrando com a ordem delas, porque essa foi a primeira técnica que eu realizei e que aos poucos, claro que eu fui aumentando. Eu comecei ela há mais de um ano atrás, onde há mais de um ano não, foi em dezembro, há mais de um ano, um pouquinho mais de um ano. Foi em janeiro de 2025 e agora nós já passamos por 2026, então fez um ano. Eu fiz ela sempre? Não. Eu comecei num dia onde eu precisava, eu não estava mais trabalhando e o meu orçamento simplesmente já estava ali ao fim e eu precisei fazer algo. Como eu já tinha um conhecimento, eu fui escolher uma técnica, porque não adianta a gente fazer várias. Nós precisamos colocar a nossa energia em um determinado ponto apenas para deixar essa técnica fluir, né? Eu vou ser sincera que eu fiz duas dessas técnicas juntas, que foi essa que eu vou passar para vocês hoje e uma outra que eu já até coloquei 2 vídeos dela aqui no canal, aliás 3, que foi da técnica Tesla. Mas o que deu mais certo foi essa de Napoleon Hill, que é essa que eu vou mostrar para vocês hoje na prática. Eu vou estar olhando aqui do ladinho porque eu escrevi um roteirinho para não me perder. E não é sobre pensar positivo, não é sobre querer mudar. Na verdade, é sobre dar a direção clara para o seu sistema, tá? Essa técnica, ela foi ensinada por Napoleon Hill e ela foi aprofundada por Bob Proctor, tá? E ela funciona. E ela funciona, mas só se você fizer da maneira certa, porque muita gente vai lá, busca como que funciona e não sabe colocar na prática da forma correta. A maioria das pessoas fazem isso errado, então elas escrevem um objetivo, leem uma vez e esperam que a vida mude assim do nada, e não é isso, tá? Não funciona assim. O seu sistema só aceita aquilo que é claro e objetivo, repetido e o que você sente, tá? Esse é o seu sistema energético. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Não vou ficar entrando em detalhes, porque os detalhes eu já expliquei em outras aulas, né? Em outros vídeos. Isso aqui não é uma aula, é um vídeo de prática. E eu vou mostrar que essa técnica, antes ela era concedida com 5 passos, mas eu faço em 6 passos. Por quê? Eu aprimorei ela. Pra vocês verem, ó, esse aqui foi o cartãozinho, olha o tamanho do cartãozinho. Um cartãozão que eu fiz quando eu fiz ela pela primeira vez, ó, tá lá escrito, ó, técnica Napoleon Hill Bob Proctor. Tá vendo? De caneta rosa, porque eu era cheia de colocar cores para minha mente entender que aquilo é uma sinalização, tá? Na minha casa aqui, ó, vive cheio de, ó, vou mostrar para vocês lá, ó, tá vendo? Post-it aqui na parede. Por quê? Porque a minha mente, mesmo quando eu não estou... Opa, não devia ter mexido no que tava quieto. A nossa mente, ela ajuda a potencializar as informações quando nós vimos até inconsciente. Então, às vezes a gente escreve um comando e se a gente coloca ele lá e o nosso cérebro às vezes está vendo, quando a gente vai pronunciar, a gente já sabe de cor. Então, vamos para o primeiro passo dessa técnica, que é ter um objetivo, precisa definir um objetivo, tá?
Vamos supor, aqui no caso, ó, o meu objetivo era fazer 3 mil reais por mês, porque eu não tinha salário. Então tem que ser uma coisa alcançável. Por quê? Porque senão você vai tudo bem, você pode até conseguir 100 mil reais, mas pode ser que você não consiga, porque existem outras coerências a serem analisadas, né, pelo universo. Como tá sendo o seu dia a dia, qual a quantidade de pensamentos ruins que você tem, quais a quantidade de pensamentos bons, atitudes, enfim, tá? Os karmas, os dharmas, como o professor Hélio Couto fala, né? Quanto de antimatéria, que são os karmas, né? Ou antimatéria, que a gente fala, que antimatéria é tudo que a gente vai fazendo de ruim, e vai ficando uma antimatéria, ou seja, uma coisa ruim. Olha, pernilongo. É coisa ao vivo, é assim mesmo, gente. Então, aqui o meu caso era fazer 3 mil reais, porque eu tinha 2 mil reais, eu fazia 2 mil reais, eu tinha um trabalho só, e eu precisava aumentar a minha renda em 3 meses. E aí eu fui fazer a técnica. Então, ó, eu coloquei como que eu vou fazer chegar nisso, tá? O como é só uma meta, só uma coisa para você ter em mente, pro seu cérebro saber que aquilo vai acontecer. Não que necessariamente vai ser aquilo que o universo vai te trazer, ok? Mas isso é uma outra linha de aprendizado, tá? Mas precisa ter constado. Então aqui pra mim era fazendo e ministrando palestras e vendendo as pipocas, porque eu tinha uma gourmeteria e eu fazia pipoca gourmet, chocolatier, várias outras coisas. Claro que eu continuei fazendo aquelas coisas. Olha, minha mão tá coçando, é dinheiro que tá chegando. Claro que eu tinha outras coisas que eu fazia, mas, entretanto, todavia, o universo vai encaixando. Tanto é que hoje eu nem estou fazendo mais. Eu tenho outros meios de ganho de dinheiro que o universo foi adaptando da melhor forma com o tempo que eu tinha. Porque eu comecei a fazer muitas feiras, todo mês. E aí eu já tinha chegado ultrapassado 3 mil reais. E aí depois eu comecei a fazer 5 mil reais. Eu ia subindo de 2 em 2 mil reais, gente. E aí, assim, então, a segunda coisa é você colocar de qual forma você acredita que você vai chegar nessa meta de realização, tá? Pode ser uma viagem? Pode, só que eu tenho que colocar até que data que você vai realizar aquilo. Precisa ter uma meta, lembra? Um destino. E aí, a terceira parte é até qual a data? Então aqui pra mim era até 5 de fevereiro de 2025, porque eu tava lá, né, tava lá no mês de 2025. E aí, o quarto passo era 5 coisas que eu vou estar fazendo para que aquilo aconteça. Eu vou estudar mais. Eu vou fazer um curso novo. Precisa ter essas ações. Se você ficar deitado no sofá esperando chegar o que você precisa, não vai chegar. Então, precisa ter isso daqui, tá? Então, o que eu ia continuar fazendo era isso aqui. Continuar fazendo as feiras, vendendo pipoca nas feiras e nas lojas, terminar o corpo e o conteúdo da minha palestra, porque tava lá presa, só Deus sabe como é que foi, ligar em empresas solicitando os e-mails, enviar proposta diariamente, treinar, ensaiar, gravar em frente ao espelho, eu fazendo a palestra todos os dias, então eu tinha os horários que eu marcava e tal, contar sobre as palestras nas lives, enfim. Então, esse era o movimento todos os dias que eu ia fazer, agir para que aquilo acontecesse, tá? Esse é o quarto passo. O quinto passo é criar uma afirmação por escrito, onde essa afirmação na verdade, eu escrevia ela todos os dias, quando eu acordava e antes de dormir. Tá? Eu escrevia essa afirmação. Tem que ser uma afirmação positiva. Já vou explicar para vocês como funciona. Então a gente precisa escrever. Eu escrevia ela antes, assim que eu acordava, eu já deixava um caderninho ali, uma folhinha. Se eu às vezes não estava dormindo em casa, eu deixava lá um rascunhinho.
e escrevi assim que eu acordava, mesmo que eu tava sonolenta ainda, aquela coisa que a gente só abre assim um canto de olho, e escrevia e antes de dormir. Só que durante todo o dia eu carregava um cartãozinho menor na minha carteira, na minha bolsa. Em todo lugar, na verdade, tinha um cartãozinho escrito. Porque quando eu preparei, eu fiz vários cartõezinhos. E aonde eu abria tinha aquela frase, eu ia lá e declarava ela. Tem que ser uma frase afirmativa, ou seja, olha só. Eu estou tão feliz e agradecida agora, nesse dia 5 de fevereiro de 2025, por estar fazendo 3 mil reais com palestras e as pipocas todos os meses. Foi exatamente assim que aconteceu? Não, mas hoje eu já tô nos 10 mil reais. Independente de qual forma o universo vai te trazer o dinheiro. Independente, ou o sonho, ou a realização. Independente, você tem que fazer uma afirmação e todo dia você vai trazer. Só que não é só ler, você falar assim: universo, eu estou tão feliz e agradecida agora, nesse dia 25 de fevereiro de 2025, por estar fazendo 3 mil reais 3 mil reais com as palestras, com as pipocas todos os meses. Eu sou tão grata, eu sou tão grata, eu sou tão grata. Obrigada, universo. É isso, é sentir. Coloca a mão em você quando você está fazendo. Coloca a mão, ativa sentidos. Sentido, ativa. Eu tenho mania de fazer muito tapping, que é tema para uma outra aula. Tapping são batidinhas aqui, onde a gente acessa o inconsciente. Então eu tenho mania de tudo tapping, tá cancelado, cancelado, cancelado. Ou então assim, gratidão, gratidão, gratidão. Enfim. Então, essa é a quinta. A quinta. Olha, eu nem tô seguindo o roteiro, gente, porque eu sei tudo de cor. Essa é a prática, eu já tô, faz 3 anos que eu tô nessa coisa de vibração, de lei da vibração, de atração. Porque, na verdade, gente, existe uma lei da atração, na verdade é uma magnetização, né? Nosso cérebro emite ondas. E o nosso coração, ele atrai, ele magnetiza, porque é a emoção que magnetiza. Se você vai sentir medo, se você vai sentir rancor, você não atrai nada. Então você tem que eliminar tudo isso aqui primeiro, tá? E aí o sexto passo que eu acrescentei, que é ler 2 vezes por dia, mas eu lia mais, tá, gente? Enquanto você lê, veja, sinta, acredite e agradeça por ser real. Então eu já me via fazendo palestra, eu já me via num palco, assim, eu me via, porque eu já sempre fui do palco, né, gente? Quem conhece a minha história sabe que desde criança eu adorava lá, tinha meu grupinho de paquita, e hoje eu sei o porquê que eu sempre fui conectada a isso, a televisão, fui em vários programas do SBT, na época que eu era adolescente. Então, hoje eu sei o motivo de eu sempre estar conectada no mundo da era digital. Hoje é digital, né? Antigamente era só televisão. Então aqui, deixa eu passar pra frente, porque eu já falei todos os passos sem ler. Tô me sentindo máximo. Então é isso, gente, ao acordar e antes de dormir, mas não é ler automático, você precisa ver, sentir, acreditar e agradecer. Como se já fosse realmente real. Fecha seus olhos, sonha lá dentro. Eu passava muito mais tempo lá aonde eu queria estar, que é onde eu estou chegando hoje, do que na minha vida real. Então, todo momento, eu tirava esse negócio de celular. Celular eu uso só pro meu trabalho. Celular eu uso só para fazer as coisas das minhas lojinhas, do que eu preciso digitalmente, os vídeos das minhas redes sociais, enfim. Eu faço, posto e saio, eu não fico com aquela tensão também não. Tanto que eu parei, no final do ano passado, eu fiz um reload, como que posso falar? Não é reload, não. Eu fiz sabe quando a gente faz um reset? Lembrei. Reset. Eu fiz um reset, resetei minha vida. Eu fiquei 30 dias sem rede social. E eu não entrava mesmo, não. Tem gente que fala, ela só entra pra ver os outros. Não, gente, nem um pouco me importam os outros nas redes sociais, na verdade. Então, só me importa a minha vida agora. A minha vida é mais importante do que a vida do meu filho. Chegar nesse nível de consciência é muito elevado, porque tem gente que fala, eu daria a vida pro meu filho. Não, a minha vida é a minha vida e a vida do meu filho é do meu filho.
Então, o que ele tem que viver na vida dele, ele tem que viver. Claro que eu não vou deixar os traumas que eu trouxe pra ele, pelo contrário, estou quebrando todos. Mas a minha é a minha, a dele é a dele, e eu vou ter que viver a minha e ele a dele. Né? Chegar a minha filha, a falecida filha, pra quem não sabe, uma outra hora eu vou contando nos decorrer dos vídeos, a minha primeira filha faleceu com 3 anos de idade. Então, eu falava que eu daria minha vida pra ela, daria minha vida por ela, até eu entender que ela precisava passar por aquilo. Claro, ela já tinha passado desse plano para o melhor, né? E hoje, claro, ela está sempre comigo, ela me ajuda, me conduz, eu sinto tudo isso, né? Quanto o meu avô também, todas as egrégoras de luz, enfim. Eu não sou espírita, tá, gente? Eu não tenho religião, pra ser sincera pra vocês, eu estou me desprendendo de religiões, porque não são elas. Deus não fez religião para nós. Ele nos fez seres espirituais. Então, se você não desenvolve a sua espiritualidade, comece já. Então, eu vou dar um exemplo, você colocar algo como, no meu caso, eu comecei dessa forma e depois eu fui aumentando. Foi muito mais fácil. Claro que no decorrer do caminho eu tive uma outra intercorrência que eu precisei ajustar, mas para mim essa foi a forma mais fácil, que foi leve, sabe? Então hoje é muito fácil pra mim. Mas presta atenção, eu deixei até anotado aqui uma coisa. Se você fizer isso só uma vez, nada muda. Precisa ter constância, precisa ser por alguns dias, precisa ser pelo menos 21 dias, que foi o que aconteceu comigo. Depois eu falei 3 meses, mas não, foi 21 dias na primeira vez. Depois pra destravar de 7.000 para 10, que foi mais. Que aí tinha outras coisas batendo ali na trave. Então, gente, essa é a primeira técnica. Ela é simples, mas ela é extremamente poderosa. Ela foi aplicada e mostrada ao mundo pela primeira vez por Napoleon Hill, que foi um físico, e ele trouxe esse conteúdo pra gente, ele trouxe esse experimento, esse estudo, e Bob Proctor, ele aperfeiçoou a técnica, né, fazendo uma visualização holográfica com sentimentos e com mais compreendimentos espirituais, tá, de conexão. E no próximo conteúdo, já estamos aqui, nossa, já bati 20 minutos de aula. E no próximo conteúdo eu vou te mostrar outra técnica que vai além da sua mente. E ela vai entrar no teu corpo, essa técnica. Então, para você não só pensar diferente, mas começar a sentir e sustentar de verdade, tá? Uma doença que você queira curar, um trauma que você queira eliminar, tá? Você não muda quando você deseja, você muda quando repete isso de forma natural, entende? Quando eu comecei a ver possibilidades, realmente a começar a enxergar níveis maiores de possibilidades, tipo, nossa, mudar de casa e tal, nossa, por que eu não sou merecedora se eu já estive lá onde eu nem tinha? É óbvio que eu sou merecedora. Então, enquanto a gente consegue, quando a gente consegue, a gente sabe qual é o objetivo, a gente define um até quando. Tá? Então, porque quando você declara isso, você começa a se comprometer mais com você e com a sua história, tá? Então, seres atômicos, posso chamar vocês de seres atômicos, porque nós somos todos seres atômicos, tá? Somos feitos de átomos, células, moléculas, tá? Então, muita gratidão por estar aqui, muita gratidão por todo o meu processo. Essa, se eu não me engano, não vou mais contar como aula. Se eu não me engano, nós estamos na 22 ou 23 conteúdos, né? Eu sei que ainda falta muito, mas ainda tenho muito conteúdo para falar. Tem tanta técnica incrível. A trança de Tuft, que é a última técnica dessas 3, que eu reuni as 3 no último vídeo, é incrível. Essa foi uma das últimas que eu comecei a fazer, que eu fui procurar saber, que é o Transurfing. É maravilhosa. E eu gostaria de deixar um beijo, gratidão a todos e namastê!